Está patente no MUD, Museu do Design e da Moda de Lisboa, até ao dia 28 de abril, a exposição 100 anos de arquitetura de interiores em Portugal, que mostra o que de mais emblemático se fez nesta área ao longo do século XX. Pedro Gadanho foi o comissário desta exposição, que surge num momento em que a construção nova atravessa uma crise e a reabilitação urbana começa a estar na ordem do dia. Não é uma exposição que defenda a preservação por si, ou seja, não é sinal de uma atitude conservadora no sentido em que se diga que tudo tem que ser conservado. Há coisas que têm um valor tão importante do ponto de vista histórico, obviamente devem ser preservadas e devem procurar ser mantidas, e há movimentos na sociedade que às vezes até lutam por isso. Eu lembro-me de toda a discussão que houve à volta da pastelaria mexicana e do facto de que iria ser destruída, e houve realmente uma série de pessoas da sociedade civil, não só arquitetos, que se juntaram para defender a manutenção desse espaço por causa da sua forte marcação de um determinado período, como um local de encontro de pessoas, etc. E, portanto, eu acho que as pessoas percebem isso quando há a evidência de certos espaços que são muito reconhecíveis, mas noutros casos eu penso que há um arrasar completo da história e, de facto, aí seria útil repensar quais são as estratégias de renovação. A mostra está organizada em 10 núcleos cronológicos correspondentes a cada década, onde se evocam alguns dos espaços públicos e privados projetados por nomes tão sonantes como Álvaro Siza Vieira, Cassiano Branco, Daciano Costa, Fernando Salvador e Margarida Grácio Nunes, Cristino da Silva, Tomás Taveira, entre muitos outros. Alguns destes interiores já desapareceram, mas outros permanecem e podem ser visitados. Alguns dos casos aqui são existentes ainda é possível visitá-los, principalmente nos casos públicos. Outros desapareceram há muito tempo. E, portanto, também interessava esse aspecto de poder revisitar um passado que já tinha desaparecido e revelar que, se calhar, é pena que essa destruição ocorra. No caso do Raulino, onde há a recuperação de alguns dos materiais que têm uma grande pujança, como os azulejos e elementos de vários momentos da casa, que é uma casa importante na história da arquitetura e que aqui nos pareceu importante recuperar também do ponto de vista dos seus interiores, que eram muito elaborados. Para mim, uma das descobertas da pesquisa que esta exposição implicou foi, por exemplo, o Franz Storka, um arquiteto que vem de Viena e que chega a Portugal e que traz influências da seção vienense e que, portanto, constrói interiores muito ricos. E depois há outros momentos que eu acho que estão particularmente bem representados aqui mais tarde na exposição e que me são particularmente caros porque são exemplos que não seriam parte de uma historiografia típica da arquitetura, porque a arquitetura foca-se mais em autores e foca-se mais em edifícios representativos, mas são certamente representativas da linguagem visual e da cultura visual da época. É o caso da Solmar, que ainda existe e que ainda é possível visitar, ou o caso até da loja Valentim de Carvalho, do Tomás Taveira. São exemplos onde se reconstituiu essa pujança de elementos de cor, de elementos decorativos, de elementos gráficos, de elementos de mobiliário, de um modo que me parece que mostra aquilo que a exposição também poderia ser ainda mais. Mas a verdade é que este é um princípio, isto é a abertura de um campo de investigação, parece-me, algo que está pouco explorado em termos académicos, em termos de pesquisa, em termos de arquivo. Quem está em Londres ou em algumas outras grandes cidades, por exemplo, pode recorrer a museus que exatamente retratam os interiores com reconstrução de interiores da época. O Jeffrey Museum em Londres é um museu impressionante, onde se passa uma sala atrás de outra, representando desde a pré-história até aos nossos dias, com interiores de cada época. E isso é um conhecimento que é dado às crianças que estão a estudar. Portugal tem falta, obviamente, não tem exemplos dessa natureza e, portanto, este é só um primeiro pequeno exemplo, um pequeno primeiro passo para uma investigação mais profunda.
No final da exposição está prevista a realização de uma conferência e a publicação de um livro sobre esta temática, que é cada vez mais central para a arquitetura. Oriundo do Porto, Nuno Brandão Costa foi o convidado da Estratégia Urbana. Na próxima semana vamos conhecer a Moradia, um novo espaço cultural na Moraria, e falar também da intervenção que tornou este edifício degradado num local agora cheio de animação e vida. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de Portugal. Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis.